Porque nós temos tanta dificuldade em nos desprendermos dos relacionamentos tóxicos que nos abusaram por anos e anos nas nossas vidas? Existem vários fatores muito interessantes para nós conversarmos sobre esse assunto. E é interessante, nós temos um vídeo um pouco mais longo para que você possa compreender um pouco mais. Primeira coisa que Freud e Lacan sempre falavam na psicanálise é que precisa existir um vazio em nós. Todos nós temos um vazio. Mas em determinada área precisa existir um vazio para que seja preenchido. A gente quer preencher esse vazio de toda qualquer forma. E uma pessoa abusiva, ela procura pessoas com esses vazios. Ela procura utilizar esses vazios, utilizar essas carências que nós temos, colocando os seus mecanismos de manipulação. Então elas se utilizam desses mecanismos de manipulação e atingem esses vazios, que nós chamamos de lado fraco que nós temos. Eu tenho lados muito fortes meus e eu tenho meus lados fracos. Quem me conhece sabe quais são os meus lados mais fracos. E eu sempre que estou em terapia, procuro orientar as pessoas a entenderem mais o seu lado fraco. Porque elas precisam fortalecer esse lado fraco. E precisam manter bem o seu lado forte. Então, o primeiro ponto é que você conseguir compreender que a pessoa manipuladora, ela procura pessoas mais fracas, que têm áreas mais sensíveis e vai atingir exatamente nisso. Então, o primeiro ponto, a pessoa que te manipula ou te manipulou, ela te conhece muito bem. Um vizinho, um colega de trabalho que você trabalha superficialmente com ele, essas pessoas não conseguem manipular a gente. Até tem seus mecanismos de manipulação, no aspecto geral, mas não conseguem atingir e enraizar os seus mecanismos. Então, primeiro ponto, as pessoas que mais te manipulam, mais nos manipulam, são pessoas que nos conhecem profundamente. Porque elas vão nos conhecendo e vão sabendo aonde atingir. Eu vivi isso muitos anos e a pessoa que é da minha família me conhecia profundamente e sabia como me atingir. Cada ponto. E o interessante é que as pessoas que conviviam comigo diziam, mas você não consegue perceber que essa pessoa está fazendo isso? Eu olhava e eu justificava, eu criava motivos. Não, é porque você não conhece da história, você não conhece isso, você não conhece aquilo. Então, a gente vai acabando ajudando, meio que tentando camuflar, esconder as atitudes da pessoa. Porque ela não vai ser escancarada, ela vai chegando de forma muito sutil. O segundo ponto é que a pessoa nunca chega de forma brutal, assustadora, vindo com forma muito agressiva. Ela é muito sutil. Ela vai agindo de forma muito sutil, ela vai colocando os seus mecanismos de manipulação de forma muito sutil. Dia após dia, ela vai trabalhando isso. E é interessante, porque quando a pessoa percebe que ela passou do ponto, que ela foi demais, ela dá meio que uma recuada. Ela diz, opa, foi demais. Ah, desculpa e tal, mas ela percebeu e aí ela começa de novo a vir querendo te atingir e te manipular. É muito normal isso acontecer. Então, entenda que, por exemplo, o feminicídio nunca acontece, um homem não chega matando uma mulher que conheceu hoje. Ele vai de forma muito sutil, ele começa falando de forma mais firme, mais dura, pegando com mais força, ele vai querendo ver o celular, ele vai começando a aumentar o seu espectro de toxicidade. Ele começa a revelar-se dentro da toxicidade dele. Ele não começa tóxico. Entenda que as pessoas tóxicas, elas têm que ter como mecanismo delas uma atitude de muito carinho, de muito amor, de compreensão, de tentar te ajudar. Entende que eu te ajudo muito, que eu gosto, sou muito compreensível contigo, e vai fazendo com que você viva o que eu falo no meu livro, Despertar e Florescer, que é muito interessante, que eu falo sobre a teia da manipulação. E é interessante você compreender isso, porque a teia, elas são vários fios que se entrelaçam.
Então existem vários métodos de manipulação. Ele não vai jogar só um método, ele vai jogar várias formas de te manipular. Se você tiver interesse de comprar o meu livro, ele fala tudo sobre relacionamento tóxico, e eu tenho também o meu curso, Despertar e Florescer, em que você vai ter 11 aulas em que nós vamos falar tudo sobre relacionamento tóxico. É essencial, vai te ajudar muito e tem um preço absurdamente barato para você poder comprar. Está na bio das minhas redes sociais, lá você vai encontrar o link e vai poder comprar. Então, quando você entende que você começa a viver envolvida dentro dessa teia, você quando menos espera, você não consegue se movimentar. E eu falo porque eu conheço demais isso, eu vivi a minha vida inteira isso, e eu sei o que é manipulação. Eu compreendo o que é manipulação. E você vai tentando entender o que está acontecendo, mas você está tão enraigada dentro dessa relação que você não sabe mais o que é fazer além disso. Como é que vive além desse tipo de relacionamento? Como, por exemplo, o marido, o namorado, pai, mãe, filhos também são especialistas nisso. Eles vão te manipulando. E quando você consegue criar, e percebendo, por isso que é importante ler o livro, você vai conseguindo perceber que você está precisando dar alguns nãos, alguns limites, alguns afastamentos emocionais, para que a pessoa possa entender que você está ligada. Entenda uma coisa, nunca há uma coisa abrupta. É sempre de forma muito sutil. E quando tu menos espera, tu estás totalmente envolvida dentro desse relacionamento tóxico. Outro ponto é o que eu te falei de ir aos poucos limitando essa pessoa. Que eu te diria que seria o terceiro ponto, que é você conseguir ir se limitando. Porque é muito difícil você romper de uma vez. O ideal é isso. Eu fiz isso. Eu rompi e falei, não dá mais, eu não aguento mais, está finito para mim, eu não consigo mais continuar esse convívio de ter um relacionamento tão tóxico. Então, romper esse relacionamento, ele é o ideal. Se ele será para sempre ou ele vai ser temporário, aí você vai definir. Porém, romper ele é muito importante. Mas eu te diria que antes disso, o ideal é você dar limites. Os limites te ajudam muito. Dizer não, se afastar mais emocionalmente. Dizer, olha, eu preciso de um tempo. E vai te afastando. Seja tua mãe, teu pai, teus irmãos, seja quem for. Se afastar é importante. Limita. Te dá espaço. Ocupa mais o teu espaço. Para que você possa compreender mais de ti mesma. Porque a pessoa sabe onde atingiu. E você não pode acreditar que você está completamente plena, sem nenhuma lesão, diante de tantos anos desse relacionamento tóxico. Se o teu problema for um relacionamento amoroso, e principalmente se ele é recente, eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre como compreender se eu estou vivendo dentro de um relacionamento tóxico ou não. É importante você assistir esse vídeo, porque você vai compreender. Muitas pessoas, e eu conheço muitas pessoas que falam, olha, eu queria saber se eu estou dentro de um relacionamento tóxico ou não. Ou se é o jeito dele, ou se não é, como que é. Então, compreender isso é o primeiro ponto. Primeiro, entender o que é relacionamento tóxico, mas compreender vai te ajudar muito. E aí eu quero voltar ao ponto de que você entenda que o limite e o afastamento vão te ajudar a te reestruturar, a olhar quais são os danos que você teve diante dessa relação, porque toda relação, ela cria danos em nós. Porque nós damos um pouco de nós e nós recebemos um pouco da outra pessoa. Isso é fato. Então, qual foi o dano que eu tive dentro dessa relação? Foi de um mês, de um ano, de uma vida? Quais foram os danos que eu vivi? Então, isso para você é essencial, porque você vai ter que olhar para dentro de ti. E eu quero de novo aqui te falar. Se você acredita que você teve um relacionamento tóxico e que você vai sair desse relacionamento ilesa, plena, uma pessoa sem nenhuma lesão, nenhum trauma, tu tá errada. Isso não acontece. Você tem lesões, você tem traumas diante dessa relação.
Não tem como você sair de um relacionamento tóxico e estar totalmente plena. Você precisa se afastar emocionalmente para que você possa olhar para dentro de ti e fortalecer os pontos fracos que você tem, porque você tem pontos fracos. Todos nós, seres humanos, temos. Então, você consegue começar a fortalecer. Quando você começa a conviver novamente com essa pessoa, se for familiar, se for namorado, casamento, quem sabe, você pode pedir para se afastar, talvez sim, ou romper esse relacionamento, que seria o ideal, mas isso, até falando de ideal, é bem difícil dizer, porque é caso a caso, né? Mas eu só estou dando de forma muito geral. Então, esse afastamento, esse limite, você precisa dar. Olhar para dentro de ti é outro ponto, para você se reestruturar, se restabelecer. Olhar para dentro de ti. Quais são os pontos que eu fiquei fraca? Quais são os pontos que eu preciso fortalecer? Quais são os pontos em que eu tenho que ter mais atenção para que quando a pessoa vier atingir, ela consiga saber exatamente aonde ela quer atingir e eu estou olhando e dizendo, não, te afasta, eu não quero isso. Eu tive um amigo durante 25 anos da minha vida, foi um grande amigo, e ele tinha um relacionamento comigo muito tóxico. Ele pedia dinheiro emprestado direto. E eu tive muita dificuldade de romper essa ajuda que eu dava sempre para ele. Ele sempre estava pedindo dinheiro e eu sempre prestando. Me pagava, mas eu não gostava desse relacionamento, eu não gostava disso. Um dia eu decidi parar. Eu disse, não, acabou. E quando ele pediu, eu falei, olha, infelizmente eu não posso te emprestar, meu dinheiro está aplicado, então eu não tenho como te emprestar. Foi tão interessante porque ele olhou para mim com um semblante de indignação. Como é que eu, Túlio, estou dizendo que não empresto mais dinheiro para ele? Ele se achou indignado, com o direito de não aceitar a minha decisão de não emprestar dinheiro. E ficou com raiva de mim, porque eu não emprestei. Mas tudo bem, ok, o problema é dele. O direito de emprestar ou não é meu. Mas eu eliminei esse hábito. E isso me fazia mal. E eu disse não. E aí eu quero entrar num ponto muito importante para te dar uma dica. O não, ele é uma palavra única. Ele não precisa de justificativa. Você não precisa se justificar. Nós temos essa dificuldade. A pessoa pede alguma coisa e fala, não, mas olha, é porque aí começa a criar justificativas para esse assunto. O não, ele é não. Não precisa se justificar. Quanto mais você procura se justificar, mais você está querendo dizer, olha, eu estou dizendo não, mas eu acho que eu deveria dizer sim. Não, é não. Nós, brasileiros, temos essa dificuldade. Quando as pessoas pedem algo emprestado, a gente meio que se sente na obrigação. Ou quando a pessoa quer algo de nós nos sentimos na obrigação. Temos que aprender a dizer não. E a pessoa, ela vai compreender que você está dando limites para ela. Esse é outro ponto muito importante. Nós temos que limitar todas as pessoas, o teu marido, os teus filhos, o teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus colegas de trabalho, seja quem for, namorado, qualquer pessoa, nós precisamos dar limites. Que é uma dificuldade que nós temos. Nós não sabemos dar limites. Então, eu acredito que você está conseguindo ter essa compreensão de como é que você consegue ir se reestruturando. Para algumas pessoas, podem dizer, mas é tão simples isso. Eu vou te dizer que para a grande maioria das pessoas, o dizer não é dificílimo. O limitar as pessoas a outra pessoa é dificílimo. E quem vive dentro de um relacionamento tóxico tem muita dificuldade em limitar a pessoa que é manipuladora. Tem muita dificuldade. Exatamente, que aí vem o assunto da nossa conversa, que é porque a pessoa foi de forma tão sutil, criando uma teia de manipulação, ela foi de forma tão sutil, te amarrando, te prendendo, de forma que hoje você não sabe mais como fazer, como agir, como ser fora desse contexto. Então, para ti, parece ser estranho dizer não, o dizer não vou, não aceito, não quero, não fale alto comigo, fale baixo, eu não aceito mais apanhar de você.
é outro problema de muitas mulheres. Apanham e precisam ficar caladas. Para essas pessoas, o trauma é severo. A reestruturação dessas pessoas não é simples, é muito difícil. Então, se não tiver ajuda técnica, você não consegue fazer a reestruturação de uma pessoa que sofreu danos emocionais, apanhou, foi humilhada ao longo de tantos e tantos anos. Tá? Compreender isso te ajuda muito a ter noção da dificuldade, por que é tão difícil você sair. Porque a pessoa te conhece perfeitamente. Ela sabe como atingir você. Ela sabe como conseguir fazer uma teia de manipulação, como te prender. Então você está dentro de um casulo em que ela comanda. Ela diz o que tem que fazer com você. É incrível como isso é notório. E quem está sendo manipulado normalmente não consegue ver. Para nós, técnicos, conseguimos olhar de fora, conseguimos compreender, e eu principalmente que sou um especialista nessa área, que vivi tanto a minha vida toda, e que escrevi meu livro, desenvolvi meu curso justamente porque eu sei os danos que isso causa, já não é tão fácil, mas é muito nítido quando a gente vê uma pessoa sendo manipulada. Não é tão fácil mostrar para a pessoa, porque a pessoa ela vai se justificando, ela vai se justificando, porque quando a pessoa fala, ela está falando para ela mesma. Quando ela está justificando para ti, na realidade ela está se justificando para si mesma e mostrando por que aquela pessoa é assim, por que eu aceito que ela faça isso, e aí segue se justificando. Então a dificuldade de você conseguir se romper, sair desse relacionamento tóxico, é exatamente pelo fato de que você luta contra algo que a pessoa foi fazendo ao longo de muito tempo. E ela foi sutilmente te amarrando e te prendendo sem você notar. E ela criou toda essa estrutura em que ela te prende dentro desse relacionamento tóxico. E você não consegue enxergar a vida fora disso. Sabe o que acontece? Quando a pessoa consegue sair, se desvencilhar, vencer um relacionamento tóxico, acontece o fato de que ela enxerga a vida, ela olha, é incrível isso, ela olha para você e diz, é incrível como eu consigo hoje enxergar a vida de forma colorida. Hoje eu consigo compreender a minha vida, hoje eu me sinto bem, eu me sinto linda, eu me sinto feliz, eu me sinto plena. É incrível como o romper essas teias faz com que você consiga se desvencilhar de anos de um relacionamento difícil e tóxico. Eu que espero muito poder ter te ajudado. É óbvio que isso aqui é uma conversa muito superficial. É óbvio que é essencial que você consiga ter ajuda técnica, né? Então eu sempre gosto de usar esse termo porque nós conseguimos estudar, compreender, se aprofundar, né? Ler muito para poder ter essa compreensão e ter essa visão do todo. E eu espero que você, que o vídeo tenha conseguido lhe ajudar. Caso você queira conversar comigo, na bio, na bio do Instagram, do TikTok, tem o meu contato, tem lá, você consegue ter acesso a mim para a gente poder conversar caso você precise e eu possa te ajudar tecnicamente. Então, para que você possa se desvencilhar disso e compreendendo a vida de forma diferente. Eu quero te dizer que você vai enxergar a vida de outra forma e vale muito a pena você romper esse laço emocional que você viveu durante anos. E entenda que mãe, pai, esposo, filhos, namorado, eu até tiro um pouco o namorado aqui porque esse aqui é mais suspeito, mas essas pessoas, irmãos, eles são especialistas muitas vezes em nos prender dentro de um relacionamento tóxico e abusivo, e essas pessoas, não estou falando mal delas, mas são pessoas que nos conhecem muito bem, que sabem exatamente como nos atingir. Eu espero muito poder ter te ajudado. Caso tu queiras falar comigo, lá no link da bio você vai poder conversar comigo. Um grande abraço.